Eu não meço importância por salário nem por visibilidade. O resultado do IDEB, vocês já devem ter analisado e olhado os dados, o que ele constata? Que o ensino médio brasileiro faliu, acabou. Não dá para brincar de achar que vai fazer alguma coisa e vai melhorar. O que está errado é a estrutura do curso. É uma questão muito mais profunda do que fazer capacitação de professor aqui, salário ali, gestão ali. Não é. Há um erro profundo no ensino médio brasileiro, que é o formato dele. Em país nenhum do mundo existe um ensino médio em que 13 disciplinas são obrigatórias. Se vocês olharem essa folhinha aqui, que foi do Ministério, que o ministro apresentou ontem na fala dele, só isso aqui. Se a gente olhar metas e atingimento do ensino médio, desde 2011, o ensino médio está estagnado em 3,7, como média nacional. Se vocês analisarem os dados direito, as redes privadas esse ano não atingiram as metas. Quando não é o ensino público que está ruim, o ensino privado está muito ruim, o ensino médio privado está muito ruim. Quando todas as redes públicas e privadas vão mal, é porque o erro do sistema, é da estrutura, claro. Então, a coisa mais urgente que se tem que fazer no Brasil hoje é a reforma do ensino médio. E essa vai ser a prioridade desse governo. Por isso que eu estou falando, o Wesley está assumindo o cargo mais importante do MEC, porque se a prioridade do governo vai ser a reforma do ensino médio, ele está colocando como coordenador nacional da reforma do ensino médio o nosso superintendente de ensino médio, que é o Wesley. O ministro ontem na coletiva de imprensa avisou que se a reforma do ensino médio não for aprovada na Câmara e no Senado, né, no Congresso, ele vai conversar com o ministro, com o presidente Michel Temer, para fazer uma medida provisória, mas que deste semestre não passa. Há uma reforma de ensino médio tramitando na Câmara desde 2013. É um projeto de lei do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, que já foi modificada. Há vários pareceres, mas no formato que ela está hoje, ela atende o que o MEC está querendo e o que o Brasil está precisando. Quais são os pontos? Flexibiliza o currículo. O que quer dizer flexibilizar o currículo? Hoje, todo mundo que faz o ensino médio é obrigado a fazer 13 disciplinas obrigatórias. Se você vai fazer curso de teatro na Universidade Federal de Goiás, ou se você vai fazer medicina, ou se vai fazer física, não interessa, você vai fazer o mesmo Enem. O que a gente está cobrando dos alunos para entrar na universidade é um engessamento. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, eu repito. Não tem nenhum sistema de ensino médio que seja assim. Em todos os países do mundo, a estrutura do ensino médio, de modo geral, é de 4 ou no máximo 5 disciplinas obrigatórias. E as outras são eletivas de acordo com o que cada aluno quer ser na vida. Então, de um modo geral, as disciplinas obrigatórias são língua, né? Se for nos Estados Unidos é língua inglesa, no Brasil é língua portuguesa, na França é língua francesa, mas a língua materna. Uma língua estrangeira, com toda a ênfase para o inglês, independente de, não é questão ideológica, o inglês hoje é a língua acadêmica do mundo. Minha filha atualmente faz um mestrado na Holanda, todas as aulas dela são em inglês, embora a Holanda tenha uma língua própria. Eu, quando fiz pós-doutorado na França, minhas aulas eram em inglês. Então, o inglês é a língua acadêmica do mundo. Então, todo o currículo, de um modo geral, de boa qualidade, enfatiza a língua materna, uma língua estrangeira,
matemática e uma disciplina que varia, mas em torno assim, do que seja a formação, a história civil, um pouco de história, de geografia, noções históricas, geográficas da sua situação no mundo, para o indivíduo ter mais ou menos a mesma formação do status dele na vida. A partir daí, ele escolhe as disciplinas. Eu quero fazer medicina, então ele vai montar um currículo de acordo com o que ele vai precisar para cursar medicina. Eu quero fazer direito, ele vai montar um currículo de acordo com o que ele vai precisar. Nessa reforma do ensino médio, a grande novidade também, além da ênfase em português, matemática, inglês principalmente, nessa reforma vai haver a possibilidade da formação profissional dentro do ensino médio. O que existe hoje de educação profissional? O aluno faz o ensino médio, aí depois ele faz o técnico. Pode até fazer concomitante, no último ano ele aproveita algumas coisas, mas ele tem que primeiro cumprir aquelas 13 disciplinas obrigatórias no primeiro, no segundo e no terceiro ano, igual para todo mundo. Isso faz com que o curso seja longo, desanima as pessoas. Ele acaba o ensino médio, ele vai para o mundo do trabalho sem estar qualificado para o mundo do trabalho, porque ele fez disciplinas que nem ele usou para ir para o vestibular e nem vão servir para as atividades do mercado que ele vai atender. Então, a coisa mais importante na educação hoje é essa reforma do ensino médio. E, repito, os dados de ontem reforçam a necessidade urgente. Tá? Para quem chegou tarde, tudo isso é porque eu estava explicando, nós estamos tendo uma cerimônia ali do lado, em que o superintendente do ensino médio, que é o professor Weasley, foi convidado e vai assumir, está indo para o MEC, ser o coordenador nacional do ensino médio. Então, estou falando, o Weasley está assumindo o cargo mais importante no Brasil hoje, que é a pessoa responsável pela reforma do ensino médio, que vai ser a ênfase da gestão do ministro Mendonça Filho. Que é o mais grave hoje. É o fiasco total, né? Eu estava mostrando aqui, ó, essa página foi da fala do ministro ontem. O ensino médio, o desempenho dos alunos no ensino médio está estagnado em 3,7 desde 2011. Então, em 2015... Quando começou a contagem? Não, na verdade, o sistema de avaliação existe desde 1995. E aí é pior ainda, se você pegar as notas de desempenho dos alunos em 97, eu não tenho os dados de 95, mas você pegar, eu fui secretária em 99. A prova anterior, quando eu fui secretária em 99, tinha sido em 97. Se você pegar os dados de 97 e de hoje, o ensino médio é 21% pior. Nós caímos 21 pontos de 97 para cá. Então, o ensino médio vem só numa escala... para 2017, né? Então, assim, numa escala... foi uma escala descendente, entendeu? Então, passou da hora de qualquer tolerância com essa estrutura que está provada que não funciona. O que está errado? Primeiro, o mesmo ensino médio para todo mundo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quando você fala todo mundo, Todos os alunos de 15 a 17 anos têm que cursar o ensino médio. Inclusive, há uma lei, um decreto presidencial, que dá até o final de 2016, portanto, agora, o prazo para que todos os alunos de 15 a 17 anos estejam cursando o ensino médio. Só que ele chega lá, é o mesmo ensino médio, igual para quem vai fazer teatro, para quem vai fazer história, para quem vai fazer medicina, para quem vai fazer física. Isso faz com que o aluno tenha um pouquinho de cada coisa, o que significa nada. Ele não sai sabendo nada. Vamos dizer, uma especialização. Ele não tem especialização em nada. Ele faz um pouquinho de cada coisa. Ele é um clínico geral. E aí, se ele for para a faculdade, a prova do Enem vai ajudá-lo aí, ele vai
Mas, quer dizer, o ensino médio no Brasil nunca teve identidade. Ele nasceu como passagem para o ensino superior. Quando no mundo inteiro o ensino médio pode ter uma identidade finalística, você pode ir para o mundo do trabalho. Então, nessa reforma do ensino médio, a primeira... As escolas técnicas usam. Pois é, mas as escolas técnicas hoje viraram o ensino médio propedêutico do mesmo jeito. O aluno hoje tem que... Claro, ela tinha essa função claro, e era profissionalizante. claro, Ela já tinha um... claro. Então, mas eram ilhas, né? Eram algumas. A reforma do ensino médio vai prever, primeiro, 4 ou 5 disciplinas obrigatórias apenas. Língua portuguesa, matemática, uma língua estrangeira, provavelmente inglês. Eu, pessoalmente, acho que tem que ser inglês, mas vai ficar a escolha, né? Você não pode impor. E não sei se vai ter mais 3, 4 ou 5 obrigatórios. Nos países do mundo onde... Uma coisa ligada à geohistória. Exatamente. De modo geral é isso. Até para você se situar no mundo, né? Um pouco de história, geografia, situar, direito, civismo, educação cívica, um pouco disso. E aí, cada aluno vai construir a sua trajetória, vai escolher as disciplinas de acordo com o que ele vai fazer, inclusive a educação profissional. A educação profissional passa a ser parte do ensino médio. Ele não precisa terminar o ensino médio para depois fazer educação profissional. Vai ser uma das trajetórias possíveis. Agora, a grande novidade dessa reforma também é que, além da flexibilidade das disciplinas, a ideia, o projeto não está acabado, ele está sendo discutido. O que eu estou falando é o estágio atual da discussão. O momento atual, a ideia é que tenha 4 ou 5 disciplinas obrigatórias no máximo, durante 1 ano e meio, 1 ano, no primeiro ano, todo mundo faria aprofundadamente essas disciplinas obrigatórias, 1 ano, 1 ano e meio. A partir daí, ele iria construindo a sua trajetória de aprendizagem específica, com a possibilidade de formação profissional, mas com foco muito grande também nas habilidades sociais, nas habilidades que a gente chama competências para o século XXI, que eu gosto mais de competências para a vida, porque você precisa dessas chamadas competências do século XXI para a vida. O que é isso? O ser humano precisa de 2 tipos de habilidades para ter uma formação educacional completa. As habilidades cognitivas, que você aprende na escola e que se manifestam principalmente na raciocínio e memória. Raciocínio e memória se aprende com os conteúdos das disciplinas que você estuda, isso é habilidade cognitiva. Mas na vida você precisa de habilidade não cognitiva. A capacidade de enfrentar o que você não conhece, flexibilidade, abertura para novas experiências, coragem, resiliência, criatividade, curiosidade. Então, o ensino médio, como tem também no resto do mundo, ele precisa ter um espaço para coisas como protagonismo juvenil, empreendedorismo, porque hoje a gente está formando gente para o futuro. A gente não sabe quais as profissões vão existir no futuro. As profissões estão acabando e novas estão surgindo. Então, o espírito empreendedor, o espírito de curiosidade, de criatividade, são habilidades mais importantes, às vezes, do que um conteúdo de matemática ou de física. Então, esse novo ensino médio vai também se preocupar com projetos de vida, colocar o aluno para trabalhar projetos de vida. Olha, eu estive na Coreia o ano passado, e mesmo a Coreia, que tem a fama de ser autoritária, impositiva, um sistema massacrante, o ano passado eles fizeram uma reforma educacional. A 8ª reforma educacional que a Coreia já faz, desde 60. Nessa reforma educacional que está vigendo atualmente, que começou em agosto do ano passado, agosto, setembro, tem uma coisa que chama Free Semester, semestre livre. Você fala, nossa, semestre livre numa escola coreana que é massacrante, o que é isso, né?
Não é que ele seja o aluno é livre para montar o que ele quer fazer naquele semestre. Não há uma padronização, não há uma imposição. O que eles estão fazendo com isso? Ensinando o aluno a ser protagonista da vida dele, a ir atrás do que ele quer, a descobrir o que ele quer, a construir um caminho para ele. Então, o mundo todo está trabalhando nessa direção e o Brasil já passou da hora de entrar nessa mudança de habilidades que o mundo requer do jovem de hoje. Secretária, como que vai ser feita essa reforma e quando vai ser? Agora, o ministro falou ontem, se o projeto não for aprovado no Congresso, ele vai conversar com o deputado Rodrigo Maia, pedir agilidade, prioridade. Se lá para final de setembro, outubro, não tiver aprovado, o presidente vai fazer uma medida provisória e ele começa a funcionar com medida provisória, enquanto o Congresso discute. Item aí, essa redução das disciplinas, vamos dizer, é o principal item? O que já foi adiantado? Não, a redução, mas definindo para onde. Foco em língua, foco em matemática, foco em língua estrangeira. Não é só reduzir de qualquer jeito. Você pega 13 e fala, tá, vou deixar 4. História e geografia, não. Redução com foco em habilidades que o jovem precisa, que é o domínio da língua. Porque, na verdade, língua portuguesa e matemática não são disciplinas, são ferramentas de vida. A pessoa que não domina a língua portuguesa, que não domina as estruturas linguísticas para ser capaz de interpretar a ironia, de fazer uma generalização, de fazer hipótese, entender metáforas. Se você não tem uma estrutura linguística sofisticada, você não vai entender as outras coisas que você for ler, seja de filosofia, de química ou de física. Então, a língua portuguesa é essencial para a cidadania, para a vida da pessoa. E matemática também. Se você não tiver habilidade de cálculo, de abstração, você também não está preparado para a vida. Então, as duas habilidades que o ser humano hoje, que o jovem mais precisa, é desenvolver a linguagem criativa e a linguagem abstrata, que a língua portuguesa e a matemática te ensinam. Essa reforma, ela já teria alguma coisa que contempla a questão dos profissionais da área de educação e estrutura? Já tem alguma coisa nesse sentido? Não, a estrutura... A gente está vivendo um momento que, também com um pouco de atraso em relação ao mundo, em que a reforma não é em função do que é melhor para o professor, o que é melhor para o aluno. Os ajustes serão feitos depois, entendeu? Até porque o professor existe porque existe aluno. A gente tem que deslocar esse eixo. O eixo da educação tem que ser o direito do aluno de aprender e de se preparar para a vida. Do momento que você faz essa conversão de foco, o que define os rumos da educação é o direito que o aluno tem de aprender o que ele precisa para ser um cidadão de sucesso como adulto, você muda muita coisa. Essa reforma, ela se aplica só no ensino médio público ou ela vai... Não, privado, em geral. Se você olha, como eu falei, o próprio ensino privado caiu, não atingiu as metas do ensino médio. Ele faz parte desse galera. O privado faz parte dos exames também. Claro. Agora, é claro que a hora que essa reforma for feita, o Enem vai deixar de existir como é, né? Não Goiás, o Brasil, né? Os números divulgados para o Brasil são medíocres em termos do que a gente quer para a educação no Brasil, em termos do que os jovens merecem. Agora, Goiás tem muito que comemorar. Dentro do quadro frágil do Brasil todo, Goiás tem muito que comemorar. Goiás atingiu as metas em todos os níveis. Muito poucos estados fizeram isso. No ensino fundamental inicial, no 5º ano, quase todos os estados atingiram a meta, menos Rio de Janeiro, Distrito Federal e o Amapá. Os outros atingiram. Nos anos finais do Fundamental 2, do 9º ano, apenas 5 estados atingiram a meta, Goiás é um deles. E no ensino médio, apenas 4 estados atingiram a meta e Goiás é um deles. Então, eu acho que
o ganho, o motivo para comemorar mais óbvio que a gente tem aí é o fato de que nós atingimos as metas propostas e superamos muito. Pega, por exemplo, o 5º ano. A meta prevista pelo MEC para Goiás era 5,3. Nós fizemos 6,1 de média. Né? Para o ensino fundamental, 9º ano, era 4,5, nós tiramos 4,7. Para o ensino médio, era 3,8, nós tiramos exatamente 3,8, dentro da meta. Muito melhor do que a maioria dos estados, que perderam muitos pontos. Secretário, o que aconteceu do último IDEB para cá e que resultou, então, em avanços, segundo a senhora relatou, e que chegaram, então, a esses números? Olha, aconteceu que a gente continua avançando em todos os níveis, não é? Goiás continua entre os melhores sistemas educacionais. Nós estamos no topo de 1, 2, 3 estados onde o sistema educacional público é o melhor. O ano passado, Goiás tinha ficado em primeiro lugar no IDEB, com 3,7 de proficiência, média final de 3,8. Nós mantivemos isso, o que é muito importante, se a gente considerar que o ano passado a gente teve greve, ocupação de escola, nada disso é desculpa. Eu acho que a gente tem orgulho, e eu estou muito orgulhosa de cada professor, cada professora, cada escola, que conseguiu, diante de todas as dificuldades que o país atravessa, crise fiscal, falta de recurso, conseguiram manter. O que deu a diferença no ensino médio e que a gente ficou em 2º lugar e quem foi para o primeiro foi Pernambuco. Pernambuco e São Paulo estão com 3,9, Goiás está com 3,8. Estamos em 2º lugar, o que é uma posição de super destaque. O que aconteceu? Pernambuco, há muito tempo, começou a investir numa política absolutamente correta de escola em tempo integral. 42% da rede de ensino médio de Pernambuco hoje funciona em tempo integral. Nós temos apenas 21 escolas em 625 de ensino médio que têm tempo integral, em torno de 3%. Então, o caminho está claro para nós. Precisamos ampliar as escolas de tempo integral. E quando o aluno fica mais tempo na escola, ele tem mais contato com mais informação, mais conhecimento, ele aprende mais. Então, isso é óbvio e Pernambuco mostrou isso. Precisamos, né, ampliar as nossas escolas de tempo integral. Agora, a questão mais óbvia do ensino médio é que quando o país está estagnado desde 2011 em 3,7, nós estamos em 3,8. O Brasil está estagnado em 3,7. Quando o Brasil está estagnado desde 2011, quanto até as redes privadas começam a não atingir metas, o que está errado não é o sistema público nem o sistema privado, é a estrutura de ensino médio que nós temos. E essa é a lição mais óbvia a aprender desse IDEB. Precisamos urgentemente fazer a reforma do ensino médio, que vai acontecer esse semestre, ela já está, de certa forma, em curso. Nenhum país do mundo tem um ensino médio obrigatório em que todo mundo tem que fazer igual as mesmas 13 disciplinas. Isso não existe. O aluno vê um pouquinho de cada coisa, não aprende nada. O aluno que quer fazer uma formação profissional, para ao invés de ir para a universidade e ir para o mundo do trabalho, ele tem que primeiro fazer esse ensino médio propedêutico, para depois fazer a formação profissional. A reforma que está sendo proposta e que vai ser implementada provavelmente ainda esse semestre, ou vigorando a partir de janeiro do ano que vem, ela prevê, ao invés de 13, 4 ou 5 disciplinas obrigatórias, entre elas língua portuguesa, matemática, língua estrangeira, uma outra disciplina histórico, geográfico, de situação, ou educação, enfim, que o ser humano precisa ter para entender onde é que ele está no mundo. E aí, se o aluno quer fazer um curso de teatro na universidade, ou se ele quer fazer piano, se ele quer fazer física, se ele quer fazer direito, se ele quer fazer odontologia, ele vai construir a sua trajetória de aprendizagem. Inclusive, a formação profissional será uma das trajetórias possíveis. Então, isso muda
completamente o perfil do ensino médio que nós temos hoje. Os que foram apresentados, o que o governo espera em fazer em mudanças de estrutura, com essa possibilidade das organizações sociais já entrarem em atuação, o que o Estado projeta para o próximo IDEB em relação a políticas a serem adotadas no dia a dia? A questão da gestão é importantíssima. A estrutura do ensino médio precisa ser mudada, nós faremos essa mudança. A expansão para escolas em tempo integral precisa continuar crescendo, nós faremos essa mudança. E um outro aspecto que os dados mostram é que as escolas que adotaram a gestão para resultados têm um desempenho muito melhor. Nós temos a gestão para resultados adotado em muitas das nossas escolas do ensino médio, por isso, talvez, a gente tenha compensado a nossa pequena participação de escola de tempo integral, comparado com Pernambuco, por exemplo, porque nós temos um trabalho voltado para a gestão de resultados, com acompanhamento bimestral das carências, das deficiências de língua e de matemática, fazendo o reforço que os alunos precisam para que essas carências não se acumulem. Portanto, a nossa política daqui para frente é focalizar, enfatizar, radicalizar mesmo, cada vez mais, a gestão para resultados, e nisso as OS nos ajudam, vai ser um reforço, vai ser um ganho, as escolas serão beneficiadas com uma gestão focada em resultados, e resultados de aprendizagem. A gente tem que lembrar que toda escola, toda mudança tem que ser feita focando na aprendizagem do aluno. O norteador de todas as mudanças tem que ser o direito que o aluno tem de aprender o que ele precisa aprender para ser um adulto de sucesso. Portanto, mais escola em tempo integral, mais gestão para resultados, mais capacitação, valorização de professor. O professor é a peça indispensável no sucesso do aluno, e se a gente tem esse resultado tão positivo, eu reconheço que muitas vezes, superando dificuldades circunstanciais, os professores são os grandes realizadores do avanço na educação. Portanto, a gente vai continuar nessa linha e não quero estar prometendo muito, mas Pernambuco e São Paulo que nos aguardem. Em 2017 a gente vai arrebentar.